Querido Deus, nós estamos muito gratos a Ti por mais uma oportunidade de estar aqui entre amigos, para compartilhar, para rever temas importantes e para entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós nesse tempo tão importante, tão decisivo e tão especial da história da Terra. Que Teu Santo Espírito possa se fazer presente agora, que se tivermos dúvidas, que elas possam ser sanadas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, sabendo que nós estamos às vésperas, né, de uma eleição muito importante, né, eu sei que fica na mente de muitas pessoas, né, e aí, o que eu devo fazer como membro desse movimento? Eu devo votar? Eu não devo votar? Qual deve ser a minha participação? Então, eu decidi, né, compilar, condensar, na verdade, né, são 3 palestras que foram até recomendadas ontem pelos nossos líderes, né, 3 palestras que o ancião Parminder fez em maio, né, com 3 títulos diferentes. Então, eu tentei, né, condensar da melhor forma possível os pontos importantes, as citações, para a gente rever aqui. Tenho certeza que tem muita gente aqui que também, né, tem muito conhecimento, pode ficar à vontade para falar. Se você também tiver dúvidas, quiser perguntar, né, pode ficar à vontade para participar, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Então, a gente vai começar o nosso estudo de hoje só relembrando uma parábola que o ancião Parminder utilizou para dar a introdução do estudo, que é a parábola de Mateus 13, 24, a parábola do trigo e do joio. Essa parábola ele usou para explicar o nosso papel dentro da profecia. Tem vários componentes dentro dessa parábola. Primeiro, tem os servos e tem as plantas. O ancião Parminder, ele veio falando que os servos e as plantas são as mesmas pessoas. Só que tem diferenças. Um está preso na terra e o outro não. E os servos, ele trabalha para o dono da casa. Então, uma pergunta para a gente começar, para a gente quebrar o gelo aqui e eu ficar menos nervosa. Na época do ancião Jeff, como que os membros desse movimento eram chamados por ele? Gostaria que alguém abrisse o microfone aí e relembrasse para a gente. Como que o ancião Jeff chamava? Eu acho que eram profetas. Oi? Profetas, não era? Também, mas não é esse hoje o termo que eu estou procurando. Puxa aí na memória que a gente vai lembrar. Hola. Olá. Estudiantes de la profecía. Exatamente, esse era o termo que eu queria. Ancião Jeff gostava de chamar, né, os membros do movimento de estudantes de profecia. Então, Parminder usou isso tudo para explicar o ponto que ele queria. Na parábola, então, a gente tem 2 descrições diferentes para uma mesma pessoa. A gente tem as plantas, né, que elas estão fixas na terra. Os servos, eles não estão fixos na terra. Os servos, eles vão da casa para o campo e do campo para a casa. Um estudante de profecia, ele está, o quê? Observando a história. E era esse o nosso papel, né, durante as dispensações que o ancião Jeff foi o nosso líder. A gente tinha o papel apenas de estudar, de compreender a profecia. A gente não tinha um papel ativo dentro dessa profecia. Então, o ancião Jeff, ele nos direcionou, né, no trabalho que a gente deveria fazer, né, desde o tempo do fim. Mas só que havia um componente que estava em falta. Nós éramos apenas observadores da profecia. Faltava uma parte que a gente tinha que desempenhar a partir daí. Então, a partir de 2014, uma mudança começou a acontecer dentro do movimento, né? A mensagem ela começou a se expandir e a exigir mais de nós, né? Nós aprendemos a metodologia, as parábolas, e isso foi trazendo mais luz e, ao mesmo tempo, também mais responsabilidades. Então, nós fomos forçados a não ser apenas um observador, mas a gente precisa agora ser uma planta. O que significa uma planta? É alguém que está conectado nessa história, que é parte dela. Então, a partir daí, a gente não pode mais ser só um observador passivo no campo da profecia.
a gente também tem que ser participantes ativos, a gente tem que ajudar a construir essa profecia. Outra palavra que a gente também pode utilizar, né, para explicar o papel dos servos, é que eles são como embaixadores. Um embaixador, quando ele está em outro lugar, né, representando o seu país, ele, na verdade, não está preocupado, né, com aquele país que ele está. Os interesses do embaixador estão no país de onde ele veio. Então, essa era a nossa experiência no passado, né? Quando éramos apenas observadores de profecia, a gente não era permitido experimentar e participar ativamente, pois a mensagem que nos foi dada, ela nos fez bloquear a nossa parte da humanidade, ou seja, os 6 mandamentos. Nós estávamos focados apenas nos primeiro 4 mandamentos que era referido a Deus. Então, como embaixadores, a gente não estava preocupado com o campo, que é símbolo da terra, mas a gente estava preocupado com a casa, que era símbolo do céu. Então, a partir de 2014, a gente começou essa transição, com o trabalho do ancião Parminder fazendo essa ponte. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma natureza dupla. A gente precisou agora considerar a humanidade, os 6 mandamentos. E a gente sabe que a gente não pode utilizar os primeiros 4 mandamentos, né, as coisas do céu, para explicar a terra. É ao contrário. O livro Parábolas de Jesus, ele nos ensina que é ao contrário, que, pelo contrário, são os 6 mandamentos, né, as coisas dessa terra, que nos ensinam a entender como que é o céu. Então, com o ancião Parminder fazendo essa transição, a gente passou depois a ter uma nova mensagem e, com isso, também uma nova mensageira. Do ancião Jeff, a gente veio agora para a anciã Tess, depois que o ancião Parminder fez essa transição. O ancião Jeff, ele falou do espiritual, e a anciã Tess, ela vem falando do físico. E só é possível entender essa transição, né, quem acompanhou de perto o trabalho, né, do ancião Parminder, nos ensinando a metodologia de parábolas, como a gente interpretar devidamente. Isso, então, foi nos amadurecendo, foi nos levando de crianças para adultos, de alunos para professores. Então, a partir desse momento, nós fizemos essa transição, então agora nós temos 2 papéis dentro da profecia. Nós temos que experimentar, viver isso na nossa vida, a profecia, e também nós temos o papel de criar, um papel ativo, um papel de moldadores de profecia. Então, a profecia, ela não é algo que simplesmente acontece, ela é criada, e ela é criada por átomos independentes, pessoas independentes que se juntam e levam a história para um determinado caminho, um determinado rumo. Agora, uma pergunta para vocês. Então, antes, ancião Parminder, o nosso título era Estudantes de Profecia. Veio o ancião Parminder fazendo uma ponte e vem a anciã Tess agora trazendo o nosso novo papel, né, o nosso novo desempenho que a gente tem que ter dentro da profecia. Qual que é, então, agora o nosso lema, a partir da anciã Tess? Qual que é o lema que tem sido bastante falado dentro do movimento? Se alguém quiser ligar o microfone e colaborar. Um lema que tem norteado o movimento de alguns anos para cá. Uma frase sobre a nossa responsabilidade. Tá difícil a pergunta? Hoje, Pessoal Bom também é dia. político? pessoal é Oi? político, gente. Isso, exatamente. Então, o lema que define agora o nosso papel na dispensação da anciã Tess para cá é o pessoal é político. O que isso significa? Essa frase, ela expressa que a nossa experiência pessoal, ela tem o quê? Implicações políticas. Então, muito bem. O ancião Parminder também, ao longo de toda essa trajetória, essa caminhada, o ancião Parminder é bem provocador, né? Ele gosta, às vezes, de jogar algumas frases que ele sabe que talvez vai mexer com a gente,
que vai muitas vezes despertar os nossos preconceitos. E quando nós ainda tínhamos, né, éramos crianças espirituais, essas frases, elas nos afetavam muito. Mas hoje, né, com a maturidade espiritual de adultos, nós já temos como ouvir muitas frases sem que isso nos faça, né, achar que aquilo é uma aberração ou algo errado. Anselmo Parminder disse nesse estudo: Deus, ele não é tão poderoso como a gente pensa que ele é. Talvez alguns anos atrás a gente iria ficar assim, né, escandalizado com essa frase. Mas o que o Anselmo Parminder quis dizer? É que Deus, quando ele, né, criou esse mundo, ele escolheu, né, entrar em uma parceria com a humanidade. Então, ele não age de forma independente. Ele tem todo o poder? Ele tem, mas ele escolheu não agir dessa maneira. Então, ele age em parceria com a humanidade. E essa humanidade é uma humanidade caída, pecadora, sexista, e isso muitas vezes faz com que Deus não fique com uma boa reputação. Então, quando a gente fala assim, que nós vamos criar profecia, muita gente interpreta que a gente está tirando o poder das mãos de Deus, está colocando na mão do homem, que isso é errado, que isso é uma aberração. As pessoas ficam escandalizadas. E muita gente usa isso como objeção, né? Pega muitos textos bíblicos de Ellen White fora do contexto, falando para a gente não se misturar com o mundo, que o nosso reino não é deste mundo. Usa muitos versículos para dizer que a gente deve se manter separado, que a gente não deve participar da política. Enfim, né, usa muitas citações que muitas vezes, né, já impediu a gente de ter uma participação ativa dentro da sociedade. Mas desde 2014, né, como eu falei, através do trabalho do Segundo Anjo, ferramentas nos têm sido dadas para a gente ter condições de entender todos esses textos e entender qual é o nosso papel atual dentro da profecia. Então, hoje eu resolvi trazer como tema, né? Eu coloquei o tema do terceiro vídeo dele, votar ou não votar? Eis a questão. Eu creio que muitas pessoas já estão com suas decisões formadas, mas também tem muitas pessoas que ainda, né, têm dúvidas, não compreenderam totalmente. Então, eu espero que, né, ao longo desse estudo, que a gente possa conseguir sanar essas dúvidas, tá bom? Então, a gente vai ler, a gente não, né? Eu vou ler, porque hoje eu não consegui disponibilizar as citações no PowerPoint. Eu vou estar lendo algumas citações de Ellen White, e nós vamos fazer de tudo para estar contextualizando essas citações. O Anselmo Parminder, ele tem enfatizado bastante a importância de se contextualizar tudo. E nós, como movimento, já temos tido também bastante experiência de que quando a gente contextualiza, até aqueles textos e aquelas questões que para nós eram difíceis e nos traziam tanta perplexidade, eles se abrem e trazem uma compreensão muito grande do que é a verdade e do que é o erro. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos começar aqui lendo uma primeira citação. Eu gostaria que todas as vezes que eu fosse ler uma citação, eu vou estar dando a data de quando essa citação foi escrita e vou estar perguntando para vocês o que estava acontecendo ali no mundo, nos Estados Unidos, durante aquela data, tá bom? Então, eu quero essa ajuda de vocês. A citação número 1 que eu vou ler é uma carta que foi escrita na data de 1899. 1899. E essa carta fala um pouco da posição de Ellen White sobre o voto, né? Essa carta ela foi escrita na Austrália, é uma carta longa de 6 páginas. Então, eu vou tentar ler aqui de uma maneira pausada para que vocês consigam absorver o máximo possível, tá bom? Carta 25. Aos professores e administradores de nossas escolas. Aqueles que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e nossas escolas não devem tomar a liberdade de se unirem e fazerem públicos os seus preconceitos contra ou a favor de pessoas na política ou de medidas políticas. Entre nós, há alguns que são movidos a expressar os seus sentimentos e preferências políticas, e assim a divisão será trazida à nossa igreja. O Senhor quer
que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos, que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos, com segurança, votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos, com segurança, tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar homens que usarão a sua influência para reprimir a liberdade religiosa e para entrar em operação medidas opressivas para obrigar seus semelhantes a guardar o domingo como se fosse o sábado. O primeiro dia da semana não é um dia a ser reverenciado, é um sábado espúrio. Os membros da família do Senhor não podem participar com homens que exaltam esse dia e violam a lei de Deus, pisando em seu sábado. O povo... Gente, caiu a internet aqui, vocês estão me ouvindo? Voltou agora. Ai, que bom, que bom. Isso sempre acontece comigo, né? Mas vamos retomar, então. Tudo certinho aí? Eu vou começar, então, aqui no último parágrafo que eu estava lendo, para, se estiver cortado, a gente continuar. Aqueles professores da igreja ou da escola que se distinguem por seu zelo na política devem ser dispensados do seu trabalho e responsabilidade sem demora. O Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser usado para pagar qualquer um para falar sobre essas questões políticas. Todo professor, ministro ou líder de nossas fileiras que é agitado com o desejo de ventilar suas opiniões políticas deve ser convertido por uma crença na verdade ou desistir do seu trabalho. Em nome do Senhor, eu diria aos professores de nossas escolas: vocês não são chamados por Deus para se engajarem na política. Convido meus irmãos que são nomeados para educar a mudar seu curso de ação. É um erro que você vincule seus interesses a qualquer partido político que vote a favor ou contra eles. Bom, eu gostaria de chamar vocês para interação. Alguém gostaria, assim, de resumir qual o ponto principal, o que a Ellen White está falando aqui nessa citação? Só para a gente ter certeza que a gente está na mesma página. Hoje, ela está proibindo, na verdade, né? Ela está proibindo, ela deixa claro nesses textos que ela está proibindo o cristão, né, mexer com política, né, entrar no meio político. Exato. Quem especificamente ela está falando? Ela está falando para uma classe em especial. Para as pessoas da igreja da época, né, tinha cargo na igreja, tudo, né, professor. Exatamente. Ela está direcionando principalmente, né, para os professores e administradores das escolas, da igreja, as pessoas que eram pagas, né, para desempenhar uma função na igreja. Ela chega a dizer que, né, se a pessoa quer escolher falar sobre política, ter posição política, ou a pessoa se converta ou ela abandone o seu cargo, né? Então, eu falei para vocês que eu ia dar a data e que eu ia querer saber de vocês o que de importante estava acontecendo nessa data, ao entorno dessa data. Essa citação que eu acabei de ler é de 1899. Alguém pode falar para mim o que é que estava acontecendo de importante por volta dessa data? Nos Estados Unidos? Ninguém está lembrando de nada? No entorno do ano de 1899, não precisa ser nessa data específica. Renildo está falando aqui, gente, ele está falando a questão do decreto dominical. É isso mesmo. É isso mesmo. A questão que estava ali sendo discutida na sociedade por volta do ano de 1899 era a controvérsia do quê? Sábado versus domingo. Tanto é que a gente vê ela falando na carta
que a gente não poderia votar para colocar tais homens no poder, que esses homens, eles iam estar usando a influência deles para compelir, né, tirar a liberdade religiosa e fazer com que as pessoas guardassem o domingo. Então, tá bom, guarda essa informação. Essa primeira citação que nós lemos, 1899, o contexto que está ao redor ali dessa citação, que está agitando a sociedade, não só dentro da igreja, fora da igreja, a política, é a questão de um decreto dominical nacional. Tá bom? Então, nós vamos continuar aqui lendo mais algumas citações. Então, uma década depois, Ellen White ela foi enviada à Austrália. E esse assunto do decreto dominical, que estava sendo agitado na América, ele havia cessado um pouco. Então, gente, por muito tempo, né, eu tenho certeza que você, assim como eu, já leu essa citação, já tomou uma posição, né, de acordo com o que Ellen White falou aqui, sem levar em conta contexto, sem levar em conta nada, né? Mas se a gente for ter como verdade absoluta, baseando somente por essa citação, o modelo que o Anselmo Parminder nos deu da parábola do trigo e do joio, onde nós, como plantas, temos que agir ativamente, então, esse modelo vai estar errado. Mas vamos com calma, então nós vamos continuar aqui, que nós vamos ter mais luz e vamos entender melhor esse assunto. Então, nós lemos a primeira citação, onde ela diz que votar é um pecado, e a razão pela qual é um pecado é porque você, votando, vai se tornar participante do pecado do candidato que você votar nele. Então, agora nós vamos olhar essa questão do voto sobre uma outra perspectiva. Nós vamos para uma outra data. De 1899, nós vamos voltar 35 anos antes e vamos nós vamos agora para a data do ano de 1860. Por volta do ano de 1860, gente, um assunto que estava sendo muito discutido nos Estados Unidos era a questão da proibição. Quando o Anselmo Parminder falou esse termo, proibição, eu não sabia muito do que se tratava, então eu fui pesquisar um pouco mais. Esse termo proibição, ele vem do verbo proibir ou parar. E o termo que nós estamos familiarizados, né, dentro do adventismo, é o nome temperança. Mais uma vez, eu quero que vocês participem. O que vocês entendem como um bom adventista, bons reformadores de saúde? O que vocês entendem por temperança? Temperança, um equilíbrio. O que mais? Vamos expandir esse conceito. É um controle. Se abster contra aquilo que faz mal? Essa definição aí da Lara era uma bem famosa adventista mesmo, né? Que a gente se abster de todas as coisas que faz mal e usar de maneira moderada aquilo que faz bem. Esse era o nosso, quando a gente fala em temperança, vem isso na nossa mente. Alguém quer falar? Sim, Gabriel aqui. Os movimentos de temperança, né, essas sociedades de temperança dos tempos de Ellen White, os Milleritas, eles têm a ver com o uso do álcool, né, que existia em sociedade de temperança, né, que pregavam os perigos, né, do abuso do álcool, ou do uso. Exatamente, é aí que nós vamos entrar. Eu só perguntei o que era temperança, né, porque a gente, hoje, como adventistas, né, a gente tem um conceito. A temperança é usar com equilíbrio, né, aquilo que faz bem e se abster daquilo que faz mal. Tá correto? Tá correto. Porém, quando a gente volta para essa data, 1860, se a gente falasse temperança, movimento de temperança, tinha um significado específico. Como o Gabriel acabou de falar aí, movimento de temperança era um movimento que estava lutando dentro da sociedade para proibir a comercialização, fabricação e o consumo do álcool. Então, como eu falei para vocês, o Anselmo Parminder ele tinha falado sobre o movimento, né, da proibição ou o movimento de temperança. Então, eu fui pesquisar um pouquinho para agregar um pouco mais de contexto
as nossas citações que nós vamos ler. Como a gente já estudou também, em tempos passados com a Ciantés, durante a história milerita, né, houve períodos de despertamento, né? Teve o primeiro despertamento, segundo despertamento religioso. E, com isso, várias denominações religiosas surgiram nesse período, né? Foi um período de intenso fervor religioso, onde as pessoas queriam resgatar os princípios antigos e tudo mais. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês o que foi esse movimento de temperança que o ancião Gabriel se referiu aí há pouco. As décadas de 1820 e 1830 nos Estados Unidos foram marcadas pelo reavivalismo religioso, um conceito sociocultural que buscou resgatar princípios e tradições de tempos passados, e os pedidos por temperança, ou seja, o autocontrole e a moderação dos próprios desejos. Na época, as mulheres que reforçavam a necessidade das virtudes do movimento de temperança enxergavam o álcool como uma força destrutiva nas famílias e nos casamentos, principalmente porque incitavam a malícia de seus maridos e os mantinham afastados de casa por muito tempo. O álcool era frequentemente a causa de violência doméstica e absorvia parte substancial das receitas de famílias de baixa renda. Eu estava pesquisando e também tem um dado que naquela época o consumo de álcool comparado ao ano de 2010 é muito, muito maior. Então, os homens daquela época aderiram assim, ao álcool de uma forma muito grande. Eles saíam, né, recebiam os seus salários, iam para os bares, gastavam tudo ali, chegavam bêbados em casa, né? Com isso, as mulheres não tinham nenhum tipo de amparo, não tinha nenhuma lei como tem hoje, né? E também por eles gastarem todo o dinheiro em bebidas, né? A questão na família muitas vezes ficava desamparada financeiramente. Então, tudo isso combinado, né, com esse reavivalismo religioso, esse despertar, novas religiões surgindo, fez com que muitas mulheres se unissem, né, formassem um movimento chamado Movimento de Temperança. Esse movimento de temperança não foi algo que durou 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. Esse movimento, ele durou aproximadamente todo o século, né? Ele foi defendido todo um século, de 1800 e pouco até o ano de 1920, onde foi realmente aprovada uma lei. Entre 1830 e 1840, surgiram várias sociedades de temperança, que argumentavam que a única maneira de prevenir a embriaguez era eliminar o consumo de álcool. Elas apelavam que isso deveria ser combatido pelo governo. Então, essa campanha delas não era algo somente de cunho religioso, algo que era para ser pregado pela igreja, mas elas estavam ali, né, elas iam para a frente dos bares, faziam manifestações pacíficas, discursavam em cidades, buscando que o governo, né, aprovasse uma lei proibindo a fabricação, a comercialização e também o consumo do álcool. Por causa da correlação entre o uso de álcool e a violência doméstica, o movimento de temperança coexistiu com outros movimentos, como o dos direitos das mulheres e o movimento progressista. E muitas vezes os mesmos ativistas estavam envolvidos em cada um. Eu quero mostrar para vocês aqui umas imagens, eu já estava até esquecendo, eu peguei só algumas. Esse daqui, tá vendo? É das mulheres do movimento de temperança. E aqui também é uma campanha, né, a favor do voto contra ou sem o álcool. Eu fiz uma pequena tradução aqui, os que falam inglês me perdoem, me corrijam. Tá vendo? Tem aqui do lado um homem, que representa, né, as cervejarias, e do outro lado, né, uma mulher com seus filhos, né, mostrando eles com o rosto triste, desamparados. Aí tem assim, gente, eu traduzi, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Vocês conseguem ver? Tem assim, molhado ou seco. Vote molhado por minha causa. Cervejaria. Vote seco no meu, representando as famílias. E embaixo tem escrito assim: as mães e os filhos serão sacrificados à ganância financeira do tráfico de bebidas? Cabe a você, eleitor, decidir. Vote seco. É uma tradução livre, não sei se está certinho, tá? Mas deu para entender.
Então, uma outra ativista também do movimento de temperança, que ficou bem famosa naqueles anos de 1840, por aí, até o final do século, foi essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem. O nome dela é Carrie Nation. Carrie Nation, né, ela se casou e o marido dela era um alcoólatra, né? Ela sofreu muito, né? Como eu descrevi aqui, as mulheres passavam por privações pelo fato dos homens gastarem todo o dinheiro, né? Em bares, em muita bebida. Ela estava grávida e nisso o marido dela faleceu, né? Devido a esse consumo exagerado de bebidas alcoólicas. E depois que o marido dela morreu, né? Ela decidiu se tornar uma ativista do movimento de temperança e lutar com todas as suas forças para que uma lei seca fosse aprovada. Ela ficou muito conhecida, não sei se está dando para ver aqui na imagem, ela ia nos bares com sua machadinha e destruía os barris de bebidas, uísque, cerveja. Ela era bem radical. Então, ela já foi presa muitas vezes, mais de 30 vezes, e ela só conseguia sair da prisão, né, porque ela utilizava o dinheiro que ela vendia livros falando sobre temperança, e ela sempre conseguia sair da prisão. Então, ela foi uma grande defensora, né? Ela era muito respeitada. Ela era uma grande defensora do movimento de temperança. Se vocês depois quiserem pesquisar mais sobre ela também, eu achei interessante que ela também era defensora dos direitos das mulheres. E ela também estava preocupada com coisas como roupas justas para mulheres, como aqueles corceletes que apertavam bastante as mulheres. Então, ela defendia que não deveria ser usado, né, por atrapalhar a respiração e a saúde. Então, eu fiz só esse parêntese aqui, porque é uma posição, né, que a gente sempre via Ellen White defendendo, né, a questão da saúde feminina. Então, gente, por que eu trouxe um pouco desse contexto do que estava acontecendo? O movimento da proibição ou lei seca e o movimento temperança. Porque era isso que estava sendo muito discutido na década também de 1860 nos Estados Unidos. Então, agora eu vou ler uma outra citação, lembrando, gente, que eu transcrevi, né, a citação que o Ancião Parminder falou. Eu não estou com a... Como fala? Eu não estou com onde que está essa citação certinho, só está aqui que é na Review and Herald. Se os nossos líderes tiverem essa citação e quiser conseguir compartilhar, porque como ela está em inglês, a gente vai ficar muito agradecido. Mas se não, depois eu vou procurar e vou estar colocando nos grupos, tá bom? Então, vou ler agora mais algumas citações. Agora nós estamos no ano de 1865. Tinha apenas 3 anos que a Igreja Adventista tinha acabado de se organizar, né? Uma igreja. E eles tinham uma conferência geral a cada ano. Então, essa era a 3ª conferência geral. E o assunto que está sendo falado nessa conferência geral é justamente esse assunto da proibição, a respeito da proibição das bebidas alcoólicas. Então, esse texto é na Review and Herald e fala assim: resolvido, ou seja, estamos de acordo, foi votado. Resolvido que, em nosso julgamento, o ato de votar, quando exercido em prol da justiça, da humanidade e do direito, pode ser, em alguns momentos, altamente apropriado. Mas o voto que reforce a causa de tais crimes, como intemperança, insurreição e escravidão, nós consideramos como altamente criminoso aos olhos do céu. Nós depreciaríamos qualquer participação no espírito de luta partidária. Ou seja, o termo depreciar significa condenar. Então, vamos aqui entender essa citação. Nós estamos no ano de 1865. Aqui nessa citação, Ellen White não está falando que não deve votar de jeito nenhum. Ela está dizendo que, de acordo com o julgamento deles, o ato de votar, quando você vota em favor da justiça, da humanidade e do direito, ele é altamente apropriado.
mas ela dá 3 objeções. Agora, se você votar o voto reforçando a intemperança, a insurreição e a escravidão, aí ela fala que é considerado altamente criminoso aos olhos do céu. Guarda aí essa informação que já nós já vamos destrinchar essa citação. Então, ela mostra aqui que existem 2 tipos de voto. Tem aquele voto, né, que é um voto, digamos, insignificante, né? Você pode escolher ou não votar. É uma decisão sua, é um assunto trivial. Então, é você que vai decidir se deve votar ou não. E existe um segundo tipo de voto, que é como ela disse na citação, é um voto que é altamente apropriado, que são questões importantes de serem votadas, que você não tem escolha se vai votar ou não, você precisa votar. Então, nós temos que saber distinguir entre esses 2 tipos de voto. Mas não importa qual seja a situação, seja o primeiro voto ou o segundo voto. Você não pode votar por partidos ou pessoas que são criminosos. No nosso antigo, né, entendimento, há alguns anos atrás, por que nós não votávamos? Porque nós considerávamos que qualquer pessoa que não está guardando os 10 mandamentos era um criminoso. Então, com isso, a gente não podia votar nem pelo lado A e nem pelo lado B. Então, Ellen White deixa claro, se, contando que a pessoa não seja um criminoso, você pode votar. Então, a gente tem que ser cuidadoso e contextualizar essas passagens para que a gente entenda, com todo cuidado, o que significa ser um criminoso. Eu vou ler aqui uma citação, essa aqui eu tenho a referência, está em Eventos Finais, 127.5, né? Que é uma carta que foi escrita no dia 16 de junho de 1899. Mais uma vez, a data que se refere ao decreto dominical. Ela diz assim: não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos nesses cargos. Então, essa citação, por muito tempo, fez a gente, né, não participar das eleições, lavar as nossas mãos e dizer, não posso votar em ambos porque são criminosos. E eu votando em um criminoso, eu também vou estar sendo participante dos pecados dessas pessoas. Então, agora vamos destrinchar aqui para a gente entender o ponto e a gente entender essa questão. Na citação que nós lemos de 1865, onde o contexto era a questão da proibição, o uso e venda de álcool, nos é dito que em alguns momentos é altamente apropriado votar. E Ellen White nos dá 3 princípios. Eu quero ver se vocês estão com a memória boa. Quais foram os 3 princípios que nós lemos agora há pouco, que ela falou que a gente pode votar? 3 princípios. Tá lembrado? Alguém tá lembrado aí? A gente leu na última citação, sem ser essa, de Eventos Finais. Ninguém tá lembrado? Então tá bom. Eu vou refrescar a memória de vocês. Ellen White, nessa citação, ela disse que nós devemos votar com 3 princípios: a favor da justiça, da humanidade e do direito. São esses 3 princípios. E ela condena o voto, em 1865, que apoie 3 coisas: a intemperança, a insurreição
e a escravidão. Agora eu vou perguntar para vocês. Quero muito a resposta, tá, gente? Se vocês não responderem, eu vou consultar a minha lista de membros aqui, que eu quero a participação de vocês. Por que que em 1865, Ellen White diz que nós não podemos votar por homens intemperantes? O que é que ela estava querendo dizer com isso? A data é 1865. Ela diz que nós não podemos votar por pessoas intemperantes. Nós já demos o contexto aqui do que é ser intemperante em 1865. O que é que ela está proibindo? De votar em quem? Em que tipo de pessoa? Escravocrata? Primeiro, intemperante. O que significa ser intemperante em 1865? Os que faziam uso de bebida alcoólica. Exatamente. E porque também eu acho, se eu estiver errado, alguém me corrige. Se eu não tiver, eu acho que em 63 ela tinha recebido já mensagem sobre a reforma de saúde. E as pessoas que bebiam, faziam uso do álcool, naturalmente não iam ter razão, né? Isso aí. Para a definição do que é certo e errado, porque se ele faz uso do álcool, para eles o álcool é uma coisa comum, normal, né? Exato. Então eu creio que é por isso também, seja isso, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto, ela fala em 1865 que você não deve votar em candidatos intemperantes, ou seja, como o Marcos e outros amigos aí colocaram, pessoas que fazem uso da bebida alcoólica e defendem também. Então, o primeiro ponto. Isso é ser criminoso em 1865. Mas não para aí. Oi? Hoje, Oi, pode falar. nesse contexto, não era só quem bebia, mas quem vendia e quem propagava a bebida alcoólica. Aí ela falava sobre isso, e não votar nessas pessoas que vendia e também propagava a bebida alcoólica, né? Exatamente. Perfeito. Era uma bandeira que Ellen White defendia, mas vamos lá. Temos outros tópicos. Ela também fala que não podemos votar em pessoas que defendem a insurreição. Vamos lá de novo. Pegando a data 1865, o que tem a ver, o que estava acontecendo nessa data que Ellen White falou para não votar em pessoas que defendem a insurreição? Vou dar uma dica aqui. Insurreição é o ato de revoltar-se contra uma autoridade ou uma ordem estabelecida. É você se revoltar contra o governo. Vamos lá. Por quê? Por que Ellen White fala que não devo votar em pessoas que defendem insurreição em 1865? Vamos pensar que vocês sabem. É sobre a liberdade, não, gente? Essas pessoas iam tirar a liberdade religiosa? Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilson. Você vai saber responder. O que estava acontecendo nos Estados Unidos externamente, não dentro da igreja, em 1865? Foi um assunto muito falado aqui no movimento. Escravidão. Sobre o direito de voto das mulheres? Votar? Não. Quem falou escravidão? Eu. Marcos, eu. Exato. E a escravidão, beleza, tá certo, tinha escravidão, mas a escravidão gerou o quê? Essa briga entre é certo a escravidão e é errado a escravidão. O que gerou? A Guerra Civil, Norte e Sul. Exatamente. Então, nós tínhamos o Norte defendendo a abolição e o Sul, eles defendendo a escravidão. O Sul, ele se rebelou contra o governo porque ele não queria aceitar que a escravidão fosse abolida, certo? E aconteceu a Guerra Civil. Então, Ellen White agora junta esses dois tópicos, insurreição e escravidão. Você não pode, em 1865, votar em alguém que está desse lado. Estão entendendo? Então, gente, quando a gente pega e a gente começa a contextualizar, as coisas vão clarear. Vamos com calma, que até o final do estudo vai ficar bem fácil. Então, qual a definição? Oi?
Pode falar. Rapidinho. Então, votar contra a insurreição é o mesmo que votar contra a democracia. É isso? Olha, eu acredito que sim, porque o governo estava decidindo que queria abolir a escravidão e o Sul não queria aceitar de jeito nenhum. Então, eles foram com tudo na Guerra Civil, porque eles queriam manter a escravidão a qualquer custo. Então, em 1865, ser criminoso para Ellen White é você ser intemperante e defender o uso de álcool, e ser criminoso é você defender a insurreição, que é a questão dos sulistas, e defender a escravidão. Se você votar a favor de pessoas assim, você está do lado errado, tá entendendo? Então, a questão certa e errada em 1865 era essa. É isso que tornava você um candidato criminoso ou não. Então, em 1865, não tem sábado nem domingo. Ambos, as pessoas que defendiam a bebida, ou se era do norte ou se era do sul, ambos eram guardadores do domingo. Mas o teste, a verdade presente em 1865, não era sábado e domingo. Por isso, Ellen White fala que as pessoas poderiam votar, mas não em pessoas intemperantes, contra a insurreição e a favor da insurreição e a favor da escravidão. Esse era o errado em 1865. O que passa... Pode falar. Então, é linha sobre linha, né? Então, se formos comparar hoje, tudo que for contra o feminismo radical, a gente não deve votar. Exatamente. É linha sobre linha. Agora, o que eu queria, que eu sempre tive dúvida, e tipo assim, eu acabo pregando isso para as pessoas, que o sábado, assim, se eu estiver errada, sempre para mim foi um sinal de que Deus não queria escravizar as pessoas. Então, ele deu desde o início lá, tipo assim, para, não sei qual a palavra mais adequada, para aliviar, entendeu? A questão da escravidão. Lógico que já existia no Éden e tudo, mas, assim, linha sobre linha, é assim, a expressão do cuidado de Deus sobre as pessoas, sobre nós. Na época eram os escravos, né? Hoje é a mulher, quer dizer, sempre foi a mulher, mas hoje todo o foco mundial tá voltado em relação a o sexismo, e é linha sobre linha. O final de tudo é sempre isso, o cuidado de Deus para com as pessoas. Exatamente. Vou pegar o seu ponto, vou colocar ele aqui no cantinho, que a gente vai falar sobre ele no final, e eu vou só terminar o ponto aqui sobre a questão das datas. Então, nós vimos que em 1865, tudo bem se você votar por um candidato que guarda domingo. Você não pode votar em quem defende o álcool, quem defende a escravidão e a insurreição, porque a verdade presente e o teste dessa data é esse. Agora, nós vamos aqui, eu vou ler outras pequenas citações só para confirmar esse ponto. Vamos para 1882. Um outro parágrafo da Review and Herald. Quem está escrevendo aqui é Butler. Ele é o atual, né, presidente da Conferência Geral naquela data. E ele escreveu assim: todo adventista no estado de Iowa, esperamos que todos vocês votem nessa lei. Que lei é essa que ele estava falando? O assunto que estava ali no contexto era a lei da proibição. E mais do que isso, mais do que votar nessa lei, que você espalhe essa agenda política através da pena e da voz. Ou seja, ele está pedindo que as pessoas tomem parte ativa na questão da proibição do álcool, não apenas votando, exercendo seu direito, mas que as pessoas também utilizassem a sua influência pessoal, né? Aqui ele fala, né? Através da pena e da voz, escrevendo, falando para as pessoas, ajudando as pessoas a tomar uma decisão certa. Então, como eu falei para vocês anteriormente, esse assunto da proibição do álcool, ele girou nos Estados Unidos por mais de 100 anos. Então, até em 1882, ainda estava ali sendo agitado também esse tema. Outra data, 1891. Mais uma vez, o contexto aqui é a proibição do álcool.
diz assim: se nós estivéssemos vivendo sobre uma monarquia absolutista, tudo que poderíamos fazer é orar, pois você não tem nenhum direito. Mas nessa república, nós temos um instrumento que podemos adicionar às nossas orações, e isso é o voto. Então, o que essa citação está querendo dizer é que se a gente vivesse numa monarquia, você não tem participação e direito nenhum. Então, tudo que você pode fazer é orar e clamar para que Deus, né, da forma que ele sabe, ele intervenha. Mas a gente vivendo numa república, a gente pode fazer algo a mais além de orar. A gente pode votar de acordo com princípios corretos. Então, você pode colocar suas orações em prática, ou seja, votando. Então, gente, o que a gente precisa fazer é entender o contexto de todas as coisas. O ancião Parmênides tem sido bem enfático em relação a isso. Outra data, 1873. Também está ali no contexto da venda e proibição do álcool. Aqui, Ellen White, ela está falando em uma igreja metodista, no Oregon, sobre temperança. Ela fala assim: a presença na igreja é, em geral, boa, e eu pude ensinar livremente no meu assunto favorito, temperança. 1877, outra data também, mesmo assunto, uso do álcool. Ellen White, ela estava em Indiana e ela estava falando para uma multidão de 8.000 pessoas. Ela e Wagner, eles vão falar sobre temperança. Então, esse assunto, gente, a gente vê que Ellen White falou muito nos livros dela. Era um assunto que estava muito assim atual naquela sociedade. Então, eles estão falando sobre a influência do álcool que começa em casa e vai para a sociedade. Então, a gente vê que Ellen White, ela não só influenciou ali o meio adventista, ela também, né, tendo esse assunto agitado dentro dos Estados Unidos, ela utilizou isso também e falou para outras congregações. Agora, a data de 1880, no livro Temperança, página 274. Ela diz: homens intemperantes não deveriam, pelo voto das pessoas, ser colocados em posições de liderança. Ou seja, mais uma vez ela está dizendo, a questão aqui não era o sábado e o domingo. A questão aqui era pessoas intemperantes, que elas não deveriam ser colocadas em posições de responsabilidade, porque não tomariam, né, decisões acertadas, fazendo uso de tais, né, entorpecentes. Então, vamos colocar aqui os pingos nos is. Nessas várias datas que eu dei para vocês, quando o contexto é o assunto da venda do álcool, ela diz sim que as pessoas poderiam votar, utilizando, né, alguns critérios, votando em favor da justiça, da humanidade e do direito, e não votando em pessoas intemperantes, em pessoas que defendem insurreição e em pessoas que defendem escravidão. Desculpa eu estar sendo tão enfática. Quando nós vamos para 1889, nós já vimos Ellen White ser dura com professores, com pessoas que estavam trabalhando lá nas escolas, dizendo, olha, não misturem com política. Se você quiser misturar com assuntos políticos, ou você se converta, ou você desista do seu cargo. Mas a gente viu que essa era uma data em que estava sendo agitado nos Estados Unidos a questão sábado versus domingo. E ambos os candidatos eram guardadores do domingo. Então, não tinha como você votar em nenhum dos dois, porque o teste ali era o domingo. E qualquer um candidato que você votasse ia ser um guardador do domingo e ia ajudar a aprovar leis a favor do domingo. Então, ela aconselha, nesse contexto, que as pessoas não votem. Agora, vamos agora pegar, né, igual a Alexia também já comentou, vamos pegar para os dias de hoje. Talvez seja a dúvida de alguns ou de muitos. Eu devo votar ou não devo votar? Eu pergunto para vocês, igual a gente tem hoje, né, os dois principais candidatos que estão à frente das pesquisas, Lula e Bolsonaro. O ancião Parmênides, já em maio, né, ele recebeu uma pergunta de alguém aqui do Brasil, dizendo, e agora? Em quem eu voto? Bolsonaro
né? A gente já sabe muito bem, né, o perfil dele e por que é desaconselhável votar em Bolsonaro. Lula é corrupto. Os dois são corruptos. O que eu devo fazer? Vou lavar minhas mãos? É melhor? Porque ambos são corruptos? E o Oceano Barmida, ele fala uma coisa muito importante. A gente deve olhar a corrupção deles e não votar? Eu pergunto para vocês, qual que é o tema da verdade presente atualmente? Qual que é o assunto que é a nossa verdade presente para o nosso tempo? É o domínio? Sexismo, né? Sexismo, igualdade. O tema da nossa verdade presente não é intemperança, uso do álcool. O tema da nossa verdade presente não é sábado versus domingo. Então, o que tem que fazer a gente decidir entre um candidato e o outro é aquele que vai estar do lado do tema da nossa verdade presente. Nós não temos que olhar a corrupção, porque, infelizmente, todos são corruptos. Mas a gente tem que exercer, votar em favor da humanidade, da justiça e do direito. E Ellen White, como a gente viu, ela falou, tem momentos que o voto é altamente apropriado. Alguém quer falar? Eu queria, assim, até uma pergunta, né? Porque, tipo assim, a gente já sabe da polarização que está no planeta. No Brasil, a gente já sabe, até falo para vocês, de coração, eu sempre fui Lula. Meu primeiro voto foi Lula, tá? Mas, assim, eu não quero só... E a pessoa do Lula, eu gosto dele. Eu acompanhei, eu fiquei chateada com ele, sofri no ABC. Depois eu fui ver. Eu lembro do dia em que o Lula saiu bêbado da prisão, e todo mundo falou mal dele, mas eu tenho essa arte, assim, que é minha, eu gosto de ouvir, mesmo o bêbado, até porque eu trabalho com isso. E ali, eu perdoei o Lula, quando ele falou, e eu fiquei muito emocionada também, que o tema que ele mais leu lá, ele pegou livros, adivinham qual foi o tema que ele mais leu dentro da prisão? Para mim isso foi profético. Ele falou sobre a escravidão. Eu me arrepiei toda e eu falei assim, eu vou perdoar o Lula. E a partir daquele momento passei a amar o Lula, né? Porque eu já gostava quando adolescente, depois fiquei chateada, beleza. Aí o tempo foi passando e eu fui ouvindo mais o Lula, independente de tudo que falavam dele e tudo mais. Mas, tirando meu coração, eu fico pensando, primeiro turno, eu tenho, não é só presidente, eu tenho que ter deputados que defendam o feminismo radical. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, até porque eu estou estudando outro assunto agora, eu não me dediquei. Eu acho que eu, como membro do movimento, eu teria que saber, pelo menos, quem é que está lá, que às vezes nem está sendo muito propaganda e tudo, e eu teria que votar em deputados e outros mais que realmente defendem mais o feminismo radical. E no segundo turno, se houver, aí, lógico que não tem outra opção, é o Lula mesmo, né? Tudo. Então, eu fico pensando assim, será que a gente não teria que saber a legenda, o que eles realmente falam? Porque feminismo batom tem um monte, né? E aí eu fui tentar pesquisar isso ontem e não achei muito. Inclusive, essa legenda de ser esquerda mesmo. Então, acho que a gente aqui no Brasil, do movimento brasileiro, assim, a gente teria que pelo menos ter uma noção de quem realmente está defendendo as coisas que a gente acredita, para tentar votar, mesmo que não ganhe, entendeu? Isso. Eu só queria fazer uma pergunta. Qual que é um assunto quente hoje no mundo quando a gente fala em sexismo, direito das mulheres? O que é que tem sido, assim, um ponto que está bem agitado atualmente? Aborto. Hoje, Oi? Então, outros temas mais. Exatamente. A questão da hoje, igualdade... posso falar? Pode falar. É muito interessante, Gi, esse estudo sobre política, porque a gente aprendeu, né, através da metodologia, que hoje é importante o nosso voto. Por quê? Porque é profético. E é só através da política que nós vamos ver essa profecia. E qual que é a profecia? É o que você acabou, alguém já comentou e falou, que é sobre
a propaganda que Bolsonaro, por exemplo, faz, né? Ele tem uma agenda sobre ideologia de gênero, né? Defende o aborto, entendeu? E o que nós aprendemos no movimento é o contrário da agenda dele, né? Então, a importância de nós votar não é por causa que corrupto, todos eles Lula Bolsonaro, eles são. Por quê? Porque ele já provou várias coisas que eles são. Mas por que nós vamos votar? Porque nós temos uma mensagem profética. E essa mensagem profética, ela leva por esse sentido. A agenda que eles têm, que vai levar até o decreto dominical, né? Nós aprendemos que antes do decreto dominical, nós temos que aprender essa mensagem de igualdade, né? E essa mensagem de igualdade trouxe essas questões. A agitação hoje no mundo político, né? A gente vê aí a agenda deles, né? Esse movimento deles, eles já têm essa agenda, né? Quando você vê o lado do Bolsonaro. E quando você pega o lado do Lula, você vê uma igualdade, mais próxima da igualdade, né? Então, o meu sentido de votar é esse, é porque nós temos uma mensagem profética, né? Do movimento. Exatamente. Gi, Oi, pode falar. a gente tem estudado muito e eu acho que um dos pontos, a gente pode falar desse candidato, por exemplo, que ele está contra os princípios, né, que o movimento prega. Mas é interessante que a democracia está em declínio no Brasil. E o Brasil era um dos países considerados mais democráticos. E esse declínio está ligado diretamente às mulheres. Afeta, né, diretamente. Sim, onde não tem democracia, não impera o sexismo, não há igualdade. E é exatamente a mulher à frente que traz uma elevação na democracia e os benefícios econômicos, e, num geral, benefícios muito grandes e importantes para o crescimento desse país. E se a gente olhar para os países que deixaram a democracia, e mesmo os países que não tiveram democracia, são países onde não há direitos, onde há muita opressão, onde a minoria não tem direito a praticamente nada, né? Exatamente. O movimento, né? A gente não está estudando isso, não é de hoje, né? Já faz um bom tempo que a gente está estudando muito sobre a direita, o porquê que a direita não está no perfil, né? Que representa o caráter de Deus. A gente veio aprendendo também sobre a esquerda. Não é que a gente está pensando que a esquerda é algo perfeito. Pelo contrário, né? A Anciã Tese já tem trazido muita luz sobre esse assunto também, trazendo as contradições da esquerda. Mas nesse momento da história, da profecia, é requerido de nós. Ellen White diz que há momentos que é altamente apropriado votar. E como a gente falou aí, né, o tema da nossa verdade presente agora é igualdade, é sobre o sexismo, o assunto que tem sido tanto né, discutido no mundo, como a gente viu nos Estados Unidos, né, houve aquele retrocesso, né, sobre o direito ao aborto. A gente tem que pesquisar, como a Alexa estava falando, a gente tem que pesquisar qual é o candidato que representa, né, que representa e defende não só o direito ao aborto, mas, né, que defende os princípios do feminismo radical. O que mais se aproxima? É claro que a gente sabe que não vai ter um candidato que defende tudo perfeitamente igual a gente crê no movimento, mas a gente tem que buscar aquele que se aproxima o máximo, que defende essa pauta. E como a Alexa também falou, é, né, muito importante, não só, né, o membro do executivo, né, que é o presidente, é muito importante que a gente, hoje é sábado, vai ser amanhã a eleição, a gente ainda tem tempo, é muito importante que a gente faça as nossas pesquisas, os nossos candidatos a deputado, a senador, a governador, porque a gente também tem aprendido a importância, né, que o legislativo tem dentro da profecia em aprovar leis, né, que vão tirar direitos das mulheres. Então, é muito importante em alinhar, né? Procurar candidatos que estão com as mesmas pautas, como o Nilson falou aí também. Então, alguém ficou com alguma dúvida a respeito
do estudo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Gisele, Oi, posso falar, o Gabriel aqui? deve. Assim, eu fiquei muito feliz pelo seu comentário agora, que você está fazendo agora no final. Eu acho que a gente precisa realmente relembrar como a estrutura política funciona, tá? O presidente não é o poder legislativo, tá? Então, se alguém estiver com dúvida se, de repente, um candidato não representa perfeitamente a agenda do feminismo radical, mas a gente precisa lembrar que só tem dois candidatos que têm real chance de ganhar, tá? Um Exato, deles se vê na liberdade de expressão, de ser misógino, de ser homofóbico, de ser tudo aquilo, tá? E qualquer voto para um outro candidato alternativo que de repente a gente simpatiza mais é vantagem para o atual presidente. É simples exato. assim. Você pode pegar caneta e papel e fazer as contas, né? A margem, a E que, vantagem que o oponente tem, ela vai diminuindo, né? Com cada voto que vai para algum outro candidato que nem sequer tem chance de ganhar, né? Agora, sobre legislação, né, temos deputados e tudo. Digo temos, sendo que eu nem posso votar, né? Mas temos o poder legislativo, né? Que realmente a gente precisa olhar de bem perto, né? Que a agenda eles defendem. A gente tem parâmetros muito simples e claros, né? É só fazer um checklist, né? De como ele se posiciona, né? Direitos da igualdade de gênero, aborto, etc. Então, não quero me prolongar aqui com algo que você já disse, mas eu realmente acho importante frisar quais os critérios, né, que a gente deve ter. exatamente. É, Obrigada, Gabriel. Gisele, Oi, pode falar. eu queria lembrar que nós temos, a Lara sugeriu aí também, nós temos mulheres importantes na política, com papéis importantes a desempenhar e que algumas já desempenharam alguns papéis. Lembrar que, se não todas, a maioria dessas mulheres recebem mensagens de ameaça às suas famílias, elas têm sido coagidas, oprimidas, e a gente pode fazer um bom papel também votando nessas mulheres. Então, por isso é preciso pesquisar. E são mulheres jovens, indígenas, pretas, são mulheres que têm um papel fundamental, porque nós, mulheres, só conseguimos sucesso, nós só conseguimos direitos quando mulheres estavam no poder, mulheres estavam na política, né? É de lá que vêm as leis. Então, para a gente estar atentas a isso, pensar na importância ímpar que é esse momento agora. Crucial. A gente não pode esquecer do nosso lema, né? O pessoal é político. Talvez você poderia pensar, eu vou lavar minhas mãos. Não é hora disso, né? Como Ellen White falou, o voto, em muitas circunstâncias, é altamente apropriado. É um dever religioso. Como a gente viu, né, na parábola, agora nós temos que ser plantas que experimentam e que também moldam a profecia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma consideração? Hoje, Oi? lembrando que o voto da gente é o que a gente crê também, né? Exato. Vai, Representa o que você acredita, né? Então, se nós acreditamos nessa mensagem de igualdade, né? E nós sabemos dessas agendas políticas que isso aí se torna lei, né? As pessoas vão ser oprimidas e muito mais, né? Vai ser, né? Muito pior do que talvez a gente acredite, imaginamos. Então,
o voto da gente hoje é muito importante isso aí, que decide o que você realmente se acredita, né? Isso mesmo. Gente, nosso tempo aqui acabou, tá? Desculpe ter me prolongado um pouco mais, ter sido um pouco enfática e repetitiva em alguns pontos. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou tão claro assim, utilize a tarde de sábado para rever os 3 vídeos do Ancião Parminder, para refletir no seu dever, na sua responsabilidade. Utilize a tarde desse sábado para pesquisar, né, para ir a fundo e ver as pessoas que você vai escolher para te representar. Renil está só falando aqui, lembrando também, né, que nós sabemos que é obrigatório por lei, né, colocar mulheres como candidatas. Muitas vezes também existem mulheres que são colocadas lá como, entre aspas, né, fantoches. Então pesquise bem, não é só ser mulher, ela tem que defender aquilo que o feminismo, né, radical e representa, tá bom? Então vamos nos ajoelhar para a gente terminar com a oração? Querido Deus, obrigado pelo estudo, pela participação de cada um, obrigada pelos aprendizados, pela luz que o Senhor tem enviado por toda essa trajetória. A gente quer pedir do Senhor sabedoria, que o Senhor, né, nos ajude a compreender a nossa responsabilidade e como se faz necessária a nossa participação. Abençoe a nossa tarde de sábado, que ela possa ser usada para fins proveitosos, que possamos, né, amanhã, ao participar, né, das eleições, que a gente possa fazer o nosso melhor, representando a mensagem que a gente acredita. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.